André, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. Eu acho que, é claro, tem uma herança do Vitor Pereira aí. O Mário Jorge teve 2 dias para trabalhar com o elenco. Ele chega na segunda-feira. Segunda-feira, estou perdida Isso. já na semana. Não, segunda-feira foi Não, folga, terça-feira. é. Terça e quarta-feira, e aí já viajam na quarta para jogar. E acho que é um Flamengo que ficou sem nada depois do Dorival Júnior. A impressão que a gente tem é essa. Por mais que ele tenha voltado para o esquema original, e ele falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, que o Flamengo tem um DNA, que ele está no clube desde 2016, o Flamengo tem um DNA em todas as categorias, e o que ele tentou foi fazer voltar para esse DNA, e que eu achei muito interessante ele falar assim, o que eu tentei fazer foi colocar os jogadores para voltarem a estar numa posição que eles se sentem mais confortáveis. Então, acho que isso é um indício, né? Um grande indício do que estava acontecendo quando ele fala que tentei trazer eles de volta para jogarem mais confortáveis. Só que não é só isso, né, André? Tem a falta de confiança, tá todo mundo absolutamente sem confiança. O Flamengo ainda tem um buraco enorme no meio de campo. Ontem tinham 3 jogadores ali, mas um jogava no norte, outro no sul, outro no oeste. Não tinha nada, não tem nenhuma construção do meio para frente. Então, acho que tem muita gente culpada nessa história, mas ainda tem e vai ter por um bom tempo uma herança muito grande do trabalho que o Vitor fez no Flamengo. Ontem eu estava praticando a arte do futebol, então eu realmente não consegui analisar com calma o jogo. Mas, inclusive, o Gabigol, né? Quando você fala que ele coloca todo mundo na posição que se sente mais confortável, o Gabigol tinha pedido isso lá atrás, que ele não queria mais jogar aberto, que ele queria jogar lá na frente. E aí o Mário Jorge faz isso, né? Ele coloca o Gabigol para jogar mais perto do Pedro, como era com o Dorival. Isso, é algo bem semelhante de como era com o Dorival. O Gabriel disse até que com o Dorival ele já não fazia essa função centroavante, que fica com o Pedro, mas que o esquema favorecia que ele jogava mais perto. O Gabriel até teve uma chance claríssima numa bola que ele chega escorando num carrinho e acabou desperdiçando. E até agora o Flamengo volta sempre dos jogos imediatamente depois, né? Como o Flamengo viaja em voos fretados, eles voltam na madrugada já. Eu estava lendo as notícias hoje de manhã de colegas que foram ao aeroporto no desembarque e tinham apenas 3 torcedores lá, era de madrugada, né? Protestando, e alguns desses protestos foram direcionados, inclusive, ao Gabigol também. Então, é um momento muito delicado. O que a gente viu ontem foi um time sem nada, André. Um time que não tem nada para apresentar, nem defensivamente, nem ofensivamente. Tem um buraco enorme no meio de campo. As peças que são as principais peças, jogadores talentosos que já entregaram muito, não conseguem entregar nada. O Flamengo simplesmente não conseguia trocar passes. Era muito pobre de ideias e na saída de bola errava passes assim como ninguém conseguia imaginar que esse Flamengo poderia chegar nesse nível de fundo do poço, sabe? Então, é, quem vier vai ter um trabalho muito grande e liga-se um alerta muito enorme para o que imagino a gente vai falar daqui a pouco, que vai ficar esperando um mês e meio, vai tirar energia e vai tirar bom futebol de onde? Nesse um mês e meio sem treinador. Não querendo desmerecer o trabalho do Mário Jorge, que eu acredito que ele pode fazer o time melhorar, porque assim, piorar, não dá para piorar mais, né? Ou dá, como você disse, né? Quando pensa que está no fundo do poço, vem uma outra porrada e foi isso. São 3 derrotas em sequência e 3 derrotas que acabam com a confiança, que deixam o Flamengo numa situação assim derrubada, porque o Alcas estava fazendo o primeiro jogo na história da Libertadores da América, um time muito abaixo tecnicamente, um time muito limitado, e aí não interessa se tem altitude, porque o Flamengo já fez jogos lá na altitude e conseguiu ter atuações melhores, e aí vem aquela derrota, e aí depois a humilhação para o Fluminense na final do Campeonato Estadual. E aí, ontem, isso, Maringá, com todo respeito ao trabalho que tem no Maringá, é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Não dá para comparar os elencos, os trabalhos, os investimentos, nada. E o Flamengo termina o jogo tomando olé, com mais uma torcida cantando Real Madrid pode esperar, e sai com uma desvantagem que, a meu ver, se você olhasse para esse Flamengo original, você diria: o Flamengo consegue reverter
essa vantagem no Maracanã. Só que esse Flamengo de agora consegue ganhar de ninguém. Quanto mais reverter uma vantagem de 2-0 diante do Maringá. Então, a situação, assim, muito delicada.